Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, nesta quinta-feira de dezembro, 17 de dezembro, e enviamos as nossas saudações para todos os doentes, para todos aqueles que de alguma forma se sentem angustiados, preocupados, com medo. Enviamos o nosso abraço e as nossas orações. Rezamos esta oração da manhã na igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady of Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com o amor, com o sacrifício, com a devoção e com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje na igreja celebra-se uma tradição que é celebrar São Lázaro de Betânia. Lázaro de Betânia, na Judeia, teve a honra de merecer a amizade de Jesus e desfrutar da sua companhia na sua casa. Este santo deve à amizade de Jesus, além da espetacular ressurreição do túmulo, o culto que recebe hoje ao longo dos séculos. A Igreja, os cristãos, ao olharem para aquilo que aconteceu a Lázaro, foi o motivo para o milagre que Jesus fez nele, o motivo para que o povo acreditasse em Jesus, também uma fonte de santidade. Certo dia, o amigo adoeceu gravemente e as irmãs mandaram avisar Jesus que estava pregando na distante Galileia. Aparentando indiferença, Jesus continuou lá em atividade mais alguns dias. Veio então a triste notícia: Lázaro, nosso amigo, dorme, vou despertá-lo do sono, disse Jesus. Os discípulos só entenderam que Lázaro havia morrido após a explicação clara de Jesus. Lázaro morreu, mas me alegro por vossa causa, por não estar presente, a fim de que acrediteis. Vamos vê-lo. 4 dias após o sepultamento, Jesus chegou. Marta chamou a sua irmã Maria e, junto com Cristo, foram ao sepulcro. As 2 irmãs choraram e os amigos que estavam presentes se comoveram. O próprio Jesus também chorou. Vejam quanto o amava, exclamaram os judeus que notaram no rosto de Jesus com lágrimas. Então Jesus mandou abrir o sepulcro, entrou nele e, vendo Lázaro enfaixado, ordenou que ele saísse e andasse. Jesus tinha nas palavras a autoridade sobre a vida e a morte. Lázaro viveu novamente. Alguns dias depois, Lázaro e suas irmãs ofereceram um banquete em agradecimento a Jesus pelo milagre realizado. Então demos graças a Deus porque na vida, na amizade de Lázaro com Jesus, Deus pôde testemunhar o poder de seu Filho amado. Nesta manhã vamos meditar o Salmo 83. O Salmo 83 convida-nos neste advento a caminhar para o templo do Senhor. O salmista e todos os profetas convidavam o seu povo a caminhar para o templo do Senhor. Diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, para que nos lembremos que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A imagem do templo de Jerusalém é a imagem daquele templo para onde nós caminhamos e para onde nós nos dirigimos. E diz assim o salmista no Salmo 83:
Como é agradável a vossa morada, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Até as aves do céu encontram abrigo, e as andorinhas um ninho para os seus filhos. Junto dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que moram em vossa casa, podem louvar-vos continuamente. Felizes os que em vós encontram a sua força, os que trazem no coração os caminhos do santuário. Ao atravessar o vale seco, transformam-no em oásis, que logo as primeiras chuvas cobrirão de bênçãos. Vão caminhando com entusiasmo crescente, até verem Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, ouvi a minha prece. Prestai-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Contemplai, ó Deus, nosso protetor, pondo os olhos no rosto do vosso ungido. Um dia em vossos átrios vale por mais de 1000. Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos pecadores. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, Ele dá a graça e a glória. O Senhor não recusa os seus bens aos que procedem com retidão. Senhores dos exércitos, feliz o homem que em vós confia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que vem o Senhor, Príncipe dos Reis da Terra, felizes os que estão preparados para ir ao seu encontro. O grande profeta do Advento é o profeta Isaías, que anuncia a vinda futura do Salvador. E hoje, Isaías, do capítulo 11, versículo 1 a 3, anuncia assim: Nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento e uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor. No temor do Senhor encontra ele o seu poder. Então Isaías anuncia a vinda do Salvador, a esperança, a grande chegada do Salvador. São Leão Magno, Papa do século V, fala-nos neste advento do sacramento da reconciliação, do sacramento do perdão. Este é um dos sacramentos que nós cristãos mais nos temos afastados. E nos tempos que correm, confessar os pecados, confessar o mal, não está na moda. É preciso fazer uma conversão à humildade, um caminho interior de simplicidade e buscar o perdão, o conforto, a liberdade interior. E portanto São Leão Magno, Papa, fala-nos deste sacramento da reconciliação. Nós na Capela do Assunção de Cristo construímos um lugar para este sacramento, para que nos lembremos que ele é importante, para que quando passarmos na Capela do Assunção de Cristo, na nossa igreja, nos lembremos que precisamos do perdão, precisamos nos reconciliar, precisamos nos abeirar dos braços acolhedores do Pai. E diz assim São Leão Magno: de nada serve afirmar que Nosso Senhor é filho da bem-aventurada Virgem Maria, homem verdadeiro e perfeito, se não acredita também que é descendente daquela estirpe que no Evangelho se menciona. Escreve Mateus: genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. E a seguir apresenta a ordem
da descendência humana com todas as gerações, até chegar a José, com quem estava desposada a mãe do Senhor. Lucas, por seu lado, seguindo a ordem inversa, faz retroceder os graus da descendência, remontando-se à própria origem do género humano, para demonstrar que o primeiro Adão e o último Adão têm a mesma natureza. Com efeito, para ensinar e justificar os homens a omnipotência do Filho de Deus, poderia ter aparecido da mesma forma que aos patriarcas e aos profetas, a saber, sob a aparência humana, como por exemplo quando travou combate com Jacó e falou, ou quando aceitou a hospitalidade que lhe ofereceram e tomou alimentos que lhe apresentaram. Mas estas imagens eram apenas sinais e prefigurações místicas daquele homem que havia de assumir da descendência desses mesmos patriarcas uma verdadeira natureza humana. Nenhuma daquelas figuras podia realizar o mistério da nossa reconciliação, preparado desde a eternidade, porque o Espírito Santo não tinha descido ainda sobre a Virgem Maria, nem a virtude do Altíssimo a tinha coberto com a sua sombra. A sabedoria eterna não edificara ainda a sua casa no ventre puríssimo de Maria, para que o Verbo se fizesse homem. Ainda o Criador dos tempos não tinha nascido no homem, unindo a natureza divina à natureza humana numa só pessoa, de modo que aquele por quem tudo foi criado fosse contado entre as suas criaturas. Se este homem novo, feito à semelhança da carne pecadora, não tivesse assumido a nossa condição envelhecida pelo pecado, se ele, que era consubstancial ao Pai, não se tivesse dignado de ser também consubstancial à Mãe, se ele, livre de todo o pecado, não tivesse unido a si a nossa natureza, toda a humanidade teria permanecido cativa do jugo do demónio. Não poderíamos ter beneficiado da vitória triunfadora se ela fosse conseguida numa natureza distinta da nossa. Por consequência, desta admirável participação da nossa natureza, brilhou para nós o mistério da regeneração, porquanto, graças ao mesmo Espírito, por cuja virtude Cristo foi concebido e nasceu, também nós conseguimos uma nova geração espiritual. Por isso diz o evangelista, referindo-se aos crentes, estes não nasceram da água, estes não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Diz São Leão Magno, um grande Papa, um grande Padre da Igreja do século V, que Jesus Cristo veio para nos reconciliar com o Pai. E partindo do Evangelho de São Lucas, diz que Jesus veio repor tudo aquilo que tínhamos perdido no primeiro Adão. O primeiro Adão afastou-nos de Deus. E o segundo Adão, Jesus Cristo, com o seu sangue, com o seu sacrifício, reconciliou-nos com o Pai. E é neste sacramento da reconciliação que nós temos, é nesta fonte que nós temos que ir bebendo cada vez que nos afastamos deste projeto, deste caminho que iniciámos no dia do nosso batismo. Coloquemo-nos diante de Deus e coloquemos com humildade as nossas preces. E neste dia que o Senhor nos dê força para nos reconciliar com o Pai, para nos reconciliarmos connosco mesmo, para termos a capacidade de limpar a nossa alma, o nosso espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus, Criador e Redentor do género humano, que no seio da bem-aventurada Virgem Maria quiseste realizar o grande mistério da encarnação do Verbo, ouvi a nossa oração e concedei que o vosso Filho unigênito, feito homem como nós, nos torne participantes da sua divindade. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos acompanhe, que o anjo da guarda nos proteja e nos guie e nos acompanhe durante todos os nossos passos deste dia. Bom dia.